A gente conversa agora sobre a agronomia do futuro, falando sobre as tecnologias e inovações a favor da agricultura. Quem fala comigo sobre isso é o engenheiro agrônomo Rodrigo Dias. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Bom dia, obrigado, Yael. Obrigado a todos os telespectadores aí do Planeta Campo. Obrigada a você, Rodrigo, pela participação aqui com a gente nesse dia especial aí para todos os agrônomos. Vamos começar explicando então como é que a tecnologia pode ajudar o produtor a aumentar a produtividade, prevenir os riscos com o clima e também ter uma produção com baixo carbono, que são aí três fatores essenciais para os negócios do futuro, não é mesmo, Rodrigo? Sim, exatamente. A tecnologia ela passa a ser importante para o agricultor no momento que ele consegue, de fato, implementar ela na propriedade, porque a gente sabe, tecnologias há muitas disponíveis aí no mercado. Mas agora, quando a gente consegue uma tecnologia que é possível aplicar na agricultura, isso realmente traz muito resultado. A gente está falando não só de máquinas altamente tecnológicas, mas a gente está falando daquilo do dia a dia do agricultor, aquilo que ele realmente pode usar no seu planejamento. E tem uma coisa muito importante, que é, o primeiro, ele precisa ter informações da sua propriedade, informações confiáveis, ou seja, ele precisa coletar dados, como data de plantio, dados de solo, dados climáticos. E a partir desse momento, fazer uma análise completa desses dados. E aí sim é possível aplicar tecnologia com mais qualidade, com mais eficiência no processo. E desse modo é que vai ser possível fazer aquela combinação ideal entre genética, solo e também manejo para que você realmente tenha uma agricultura muito produtiva. Sim. Bom, quando eu faço a minha coleta de dados, é importante, isso vai, vamos assim, iniciar lá no solo, né? Hoje as empresas elas desenvolvem genética Rodrigo, a gente perdeu o seu. potencial, desenvolvem. Rodrigo, deixa eu te interromper, a gente perdeu o seu áudio. Você Oi, pode voltar a sua resposta? Te perguntei, né, se essa inteligência de claro. dados e tudo mais, como que isso atua para a combinação ideal entre genética, solo e também manejo. A agricultura é todo um processo, né? Então, como que funciona isso? Primeiro, a gente precisa entender qual é o ambiente que eu estou, o ambiente de produção. Se eu tenho um ambiente de alto potencial, de baixo potencial ou médio potencial. A partir da análise de solo, por exemplo, a gente pode ter uma ideia de como isso funciona, ou cruzar essa informação com dados de satélite, por exemplo. Então, quando eu tenho essa primeira informação de saber qual é o potencial produtivo que eu estou inserido, aí sim eu posso fazer uma escolha de genética. As empresas, por exemplo, elas desenvolvem material genético para áreas de alto potencial, ou seja, material genético que exige muito do solo, que exige muito da fertilidade. Então, quando eu faço esse diagnóstico tecnológico mais completo, e eu uso, por exemplo, a inteligência artificial, como a gente usa, e algoritmos para nos dar essa definição de potencial, eu consigo escolher qual é a melhor genética que eu vou aplicar em cada talhão da propriedade. E hoje, os insumos, os defensivos principalmente, têm um alto custo na propriedade. Então, a gente consegue, escolhendo a genética certa para aquele talhão específico, aí sim a gente consegue escolher o pacote químico, o pacote de defensivos que vai atender melhor aquela condição. E aí a gente maximiza os efeitos de produtividade. Tá certo, e eu acredito que isso também, além de a gente escolher bem, você consegue também otimizar a quantidade que você usa e também otimizar custos, não é, Rodrigo? Exatamente. Toda vez que eu consigo, e aqui está falando de eficiência de operação, né? Toda vez que eu consigo utilizar a variedade certa, no talhão certo, eu consigo otimizar a dose de fertilizante que vai me dar a melhor resposta econômica para essa área com produtividade e o melhor pacote defensivo, se é duas aplicações, se é três aplicações de fungicida, ou é o nível de produto, se eu tenho que usar um produto um pouco mais eficiente ou posso usar um produto um pouco mais barato, é isso que vai trazer, no final, mais rentabilidade para o agricultor. Perfeito. E Rodrigo, vocês têm aí algumas experiências interessantes mostrando como a tecnologia no campo realmente traz resultados, né? Eu vi ali que vocês já aplicaram essa tecnologia em diversas regiões do país e que em alguns locais há registros de aumento de 20% em rentabilidade. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho mais dessa experiência, do que foi feito nesses lugares para ter um aumento tão interessante aí na renda. Sim. A gente usa o seguinte conceito, né? Se eu tenho um Jeep 4x4, eu tenho que andar numa estrada. Para andar numa estrada de lama, ele é o mais indicado. E se eu tenho um carro de alta performance, eu tenho que usar ele numa pista de corrida.
Nesse cenário, quando eu faço a minha escolha de cultivares, olhando para o potencial produtivo de cada talhão, de cada solo, por exemplo, eu faço essa escolha de cultivares ou a escolha da genética mais adequada, nós temos conseguido aí de 10 a 15% de resultado melhor em produtividade quando eu consigo colocar a genética certa no lugar certo. Nós temos uma propriedade, por exemplo, que a gente assiste no Maranhão, que a gente conseguiu esse aumento significativo de produtividade, foram 4 sacos por hectare numa área de 40 mil hectares, só fazendo esse ajuste de variedade para cada talhão. Mas nem sempre é o ganho de produtividade que a gente consegue como melhor resposta. Por exemplo, em áreas de arroz aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem conseguido reduzir o custo com a adubação e mantendo o nível de produtividade. Isso também é um ganho significativo que impacta diretamente na rentabilidade. Legal, Rodrigo. Para a gente encerrar, então, né, vocês aplicando essa tecnologia e tendo esses resultados, foram selecionados aí para o programa 100 Mais Labs Brasil, que elegeu os 22 negócios mais inovadores e promissores da atualidade. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho, né, o que levou vocês a esses resultados, a que se deve esse reconhecimento. Isso muito se deve ao nosso propósito, né? A Connect Farm ela tem como missão e como objetivo de não fazer uma agricultura simplesmente por fazer, não usar insumos ou ter a produtividade a qualquer custo. A gente trabalha sempre as recomendações agronômicas que a nossa plataforma gera, e que os agrônomos que são associados com a gente eles geram, que essas recomendações elas sejam sustentáveis. Isso não é só um discurso, né? Nós temos, por exemplo, uma certificação B, o selo B, que garante que a nossa direção é fazer esse trabalho agrícola. Isso já nos levou também a grandes projetos, como projetos de sequestro de carbono, como projetos de carbono zero de grandes empresas no Brasil. E acredito que esse conceito de trabalhar a agricultura de fato de forma sustentável e regenerativa, comprovado pelas certificações que a gente tem, é que nos levou a atingir esse objetivo, esse resultado com a Ambev. Participar desse projeto piloto, né, que a gente está participando com a Ambev. Que bacana, realmente esse é o caminho, né? Produzir mais, produzir melhor e provando aí para o mundo que a gente pode sim sequestrar carbono nas nossas produções. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, Rodrigo. Foi um prazer falar com você. Obrigado, que agradeço. Obrigada. Tchau, tchau. Planeta Campo. Patrocínio UPL, reimaginando a sustentabilidade. JBS, há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. Apoio SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity, gestão de resíduos.